Destaques internacionais: o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse suspeitar que a Ucrânia pretende atacar a Crimeia e fez a ameaça de que isso pode levar a Rússia a envolver os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no conflito. Isso seria o início da Terceira Guerra Mundial, não seria? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Definitivamente seria sim a Terceira Guerra Mundial. Se Estados Unidos ou a Grã-Bretanha fossem envolvidos nessa guerra, a gente teria um conflito se espalhando pelo mundo inteiro, não só pela Europa. Claro que se tem a OTAN, automaticamente qualquer envolvimento de qualquer um desses países acionaria toda a OTAN, se teria uma guerra primeiro na Europa inteira, provavelmente se espalhando por todo o globo. Então é muito preocupante. Vamos analisar a situação como um todo, essa afirmação que o Shoigu fez. A Península da Crimeia, ela fica ali ao sul da Ucrânia, ela é território ucraniano, só que a Rússia invadiu em 2014 de uma forma em que não houve derramamento de sangue, ou seja, eles espalharam tropas, tomaram a península rapidamente, não houve grande resistência da Ucrânia e também não houve grande protesto naquela época da comunidade internacional. Então a Rússia considera que aquilo ali já é território russo. A Rússia só está considerando essa invasão tudo que ela invadiu a partir de fevereiro de 2022. Por incrível que pareça, parece que há uma certa lei de guerra. Então o que está em jogo, o que tanto o Ocidente quanto a Rússia concordam que pode haver conflito, é aquela faixa de terra da Ucrânia que foi invadida desde 2022. O mérito disso é muito questionável, mas vamos analisar o que tanto o Ocidente quanto a Rússia estão falando. Faria sentido militarmente, sim, para a Ucrânia não só atacar, mas invadir a Crimeia nesse momento. Se eles conseguissem fazer esse ataque, primeiro que eles impediriam a chegada de reforços ali, principalmente nas áreas ocupadas de Kherson e de Zaporizhia. Por quê? Porque a Crimeia está ao sul dessas regiões. Se os ucranianos conseguissem eventualmente lançar um ataque anfíbio contra a Crimeia, o que é um ataque anfíbio? É quando tropas desembarcam na Crimeia. Isso é altamente improvável, porque a esquadra russa, os navios russos têm superioridade ali no Mar Negro, então isso seria altamente improvável, mas digamos que acontecesse. Aí ficaria praticamente insustentável para a Rússia manter a invasão que ela fez em 2022. Então, militarmente, faria sim muito sentido para a Ucrânia tomar a Crimeia, atacar ou tomar a Crimeia. Agora, é exatamente isso que a Rússia percebeu, essa vulnerabilidade, e aumentou aí as apostas. Ela usou dois argumentos. Um para envolver os Estados Unidos, falou que esses ataques poderiam acontecer com os mísseis disparados pelo aparelho chamado HIMARS, que é o lançador de mísseis de alta mobilidade que os Estados Unidos enviou em grande quantidade para a Ucrânia, e no ano passado ele permitiu a contraofensiva ucraniana. Esse ano os britânicos enviaram o míssil Storm Shadow, que consegue atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Então ele conseguiria sim atacar a Crimeia. O HIMARS já é um pouco mais discutível se ele conseguiria ser usado para atacar a Crimeia. Mas isso não é a questão técnica, ela importa pouco nesse momento. O que a Rússia está dizendo é que se houver um ataque à Crimeia, na prática não vai importar que tipo de armas foram usadas, eles vão implicar, Moscou vai implicar Estados Unidos e Grã-Bretanha. Estados Unidos e Grã-Bretanha vão possivelmente, com essas declarações, tentar convencer os ucranianos a não atacar a Crimeia, porque aí a gente teria a Terceira Guerra Mundial e a gente poderia ter um uso de armas nucleares. Provavelmente a Ucrânia quer atacar a Crimeia, sim, só que eles têm medo de perder o apoio do Ocidente, que é o ponto de equilíbrio nessa guerra. Se eles não tiverem mais as armas que vêm do Ocidente, provavelmente eles vão ter que transformar essa guerra numa guerra de guerrilha e vão acabar perdendo mais território. Então, se eles botam isso na balança, talvez faça mais sentido, embora não seja o certo, embora não seja o que a Ucrânia quer fazer, mas talvez não lançar os ataques na Crimeia seja a hipótese mais provável nesse momento.